tudo que eu comecei lá em Guerreiros do K-Pop, K-Pop Demon Hunters, me levou a isto. Só que não, esse livro foi lançado bem antes. Oi, eu sou o Tom, Thomas Marvolo Ustor, e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre K-Pop Confidencial, que é um livro lançado em 2021. Cara, ele foi lançado no Brasil aqui em 2021, mas eu não sei se em 2021 ele também foi escrito. Foi em 2020, ó. Parece que foi em 2020. Enfim, ele foi lançado em 2021 e eu só li agora, e ele faz parte daquele projeto de leitura para acabar com essa estante. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar o link nos cards por aqui em algum lugar. Mas antes eu vou pedir para você, por favor, comentar nesse vídeo, se inscrever nesse meu canal e me seguir em todas as redes sociais que estão disponíveis. Eu tenho rede social em quase em todo lugar dessa porra dessa internet. Então, se você não quer ficar por fora de nada do que eu ando comentando e lendo, me segue pra você saber. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Bora! Eu não fazia ideia, pra variar, né? Eu vejo as capas do livro, sim, eu compro pela capa, e eu fiquei, cara, eu acho que eu vou gostar disso. E eu demorei muito pra ler, mas eu tinha que ler em algum momento da minha vida. E por algum tempo, eu achava que esse livro iria se passar mostrando a vida tipo de uma banda, de um girl group já, sei lá, ou em ascensão ou durante a carreira delas. Mas não, é mais legal, porque tem a Candice, que é a personagem principal. Inclusive eu comprei esse livro na pré-venda, e ele veio até com esses cards aqui bonitinhos, que eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Tá, agora que eu tirei a luz. Tá aqui com a Helena. Helena vai ser meio que a nossa vilã. A Jinjo, ou Jinho, não sei como pronuncia. Candice, que é a nossa personagem principal. E aqui eles botaram a Bina e a Aran, porque provavelmente eles não queriam economizar e colocaram as duas juntas. O que eu acho uma bela de uma sacanagem, mas tá. Cara, tipo, cada uma delas tem um card só pra si, só que aí a Bina e a Aran juntas. E elas nem são um casal de sapatão. Denúncia, tá tudo errado. O lance é que esse livro começa com a Candice. Cadê a foto da Candice pra mostrar? Candice. Que assim, no início do livro, ela diz que não gosta de K-pop, apesar de que ela gosta secretamente, mas eu não sei porque isso deveria ser um segredo, já que todas as amigas dela gostam. A família dela é descendente de coreanos. Tipo, ela não tem motivo nenhum pra, sei lá, fingir que não gosta, mas por algum motivo que não é explicado no livro, ela finge que não gosta. E isso serve pra quê? Pra nada. Porque, sei lá, nas primeiras 50 páginas, vai rolar uma audiência na cidade dela, né? Ela mora nos Estados Unidos, para recrutar trainees, que obviamente trainees vão treinar para debutarem como idol eventualmente. Só que, bom, isso é nisso do livro. Esse livro me pegou no prólogo dele, porque ele mostra a Candice, que a gente ainda não sabe que é a Candice, que ela tá, tipo, em frente a um espelho, e ela fala o quanto ela tá cansada, e que a maioria das pessoas provavelmente não sabe o quanto ela se esforçou pra aprender a coreografia, treinar a respiração, cantar bem, que o couro cabeludo dela tá queimando porque ela usou pó descolorante, né, pra ficar com o cabelo dessa cor, que ninguém tem noção, porque ela tá assim, plena. Então, esse primeiro capítulo dá o tom do que vai ser o livro. Não que você perceba isso do começo, mas tá aí. Porque, bom, ela tem esse preconceito, né, de esconder, mas enfim, ela acaba indo fazer essa seleção, passa, por algum motivo ela se destaca muito bem, porque ela não é uma boa dançarina, só que é dito ao longo do livro que quando ela está dançando espontaneamente, por mais feio que seja, dá pra ver que é espontânea, então aquilo contagia, e ela tem uma voz bonita. Inclusive, ela vai pra fazer audiência tocando violão, e eu pensei, cara, por que ela não toca Taylor Swift? Esse livro tem menções a muitos artistas. Fala da Rihanna, fala da Ariana Grande, ele é até bem atual, na verdade. Pena que ele não fala da Taylor, mas tipo, ela foi com violão. Qual outro artista feminina tá predominantemente tocando suas músicas com violão nos seus shows e apresentações? Elas tem vários artistas que cantam uma música a outra, mas que estão sempre vão levar um violão. Cara, eu não lembro de ninguém além da Taylor. Então, assim, vou falar da Taylor de novo, porque é aquilo. Quando a gente vê a oportunidade de falar da Taylor, a gente vai lá e fala. E aqui eu senti falta da menção da Taylor, porque menciona tantos artistas e não menciona a Taylor, cara, isso é revoltante. Eu tenho que voltar para o conteúdo do livro. Então,
Ela faz essa audiência, passa, tem um leve drama familiar, porque a família não quer que ela vá pra Coreia, porque é o seguinte, cara, na Coreia, não sei nem se tem SUS, mas assim, não existe aposentadoria. Então, assim, as pessoas, elas têm que se esforçar muito para ter uma carreira bem-sucedida, porque eventualmente elas vão ter que sustentar os filhos e os seus avós. E a carreira de idol não é muito promissora, sabe? Você vai ganhar dinheiro por um tempo, mas não quer dizer que você vai ganhar dinheiro para sempre. Fora que, assim, idol tem prazo de validade. Chegou na idade, meu amor, acabou. Rua. Que loucura! E, no geral, é uma indústria bem exploratória. Então, assim, a família até reluta, dizendo para ela, tentando fazer com que ela não vá, só que ela vai. Enfim, eles acabam tendo que concordar, ela acaba tendo que ir. Tem uma coisa irritante nesse livro, que são, assim, umas conveniências para deixar você nervoso. Tipo assim, quando ela faz essa audiência, ela fica super nervosa, acha que não foi bem. E, bom, como é que as pessoas se comunicam hoje em dia, desde 2020 que esse livro foi escrito? As pessoas ligam, né? Ela começa a receber um monte de ligação de um número desconhecido, que é, obviamente, os recrutadores, e ela não atende, porque é um número estranho, sendo que são os recrutadores. A gente já sabe que é isso, não tem segredo. Por que ela tá fingindo que não sabe o que são? E é uma coisa bem idiota, cara. Tipo, ela esperava que eles fossem entrar em contato com ela como? Por carta, por fax? Eu vivo falando isso daqui. Eu odeio gente burra. Então, assim, são as incoerências ao longo dessa narrativa que me incomodaram um pouco, pode me incomodar você, mas aí é você e Deus, tá? Porque aqui sou eu e o demônio. Inclusive, outra coisa que me incomodou são a quantidade de referências a artistas que tem aqui. Não só artistas fictícios do K-pop, como também as indústrias, né? Porque a recrutadora dela, eu esqueci o nome, mas acho que é SYG, eu esqueci o nome. Mas é pra imitar uma que existe de verdade, porque eles não podem usar o nome original. E assim, pode dar processo, né? Bom dia, galera. Partiu o presídio. Mas ele também cita outros trainees, outros grupos de K-pop oficiais e fictícios do livro. Isso é uma coisa que é legal, mas ao mesmo tempo me incomoda, porque o livro quer ser bem verossímil, só que eu me pergunto se esse tanto de referências iria sobreviver a longo prazo, sabe? Se, olha, meus sobrinhos, né, que são crianças, não têm nem 10 anos, eles não sabem quem é Avril Lavigne, que pra mim é uma super gente. Tem gente que não sabe quem é a Britney. Então, essas referências, será que elas vão sobreviver ao tempo? Fica aí o questionamento, né? Sei lá, quando eu morrer, eu volto pra vocês e respondo, sei lá, em forma de assombração. O lance aqui, a Candace vai pra Coreia pra fazer esse treinamento e, cara, olha, é muito bizarro. Lembra o que eu falei lá no prólogo / primeiro capítulo, que é o que dá o tom do livro? Então, é isso que a gente vai acompanhar. O treinamento intensivo e desumano que essas garotas passam. Cara, a gente já tem noção, mas quando a gente tá lendo aqui no livro que elas têm... Primeiro, elas têm a vida vendida. Não sei se vocês estão assistindo Oshinoko, a terceira temporada, que é um dos melhores animes dessa temporada, então assistam. Independente disso, é um dos melhores animes que você pode assistir na sua vida. Tá na terceira temporada. Na terceira temporada, uma das meninas que ela vira idol, o celular dela é confiscado e a empresa diz que, olha, eu quero a senha do seu Instagram, das suas redes sociais, etc. Porque eles controlam tudo. Basicamente, o idol representa aquela empresa. E por representar aquela empresa, ele não pode manchar a reputação daquela empresa. Então, assim, ele não pode se relacionar com ninguém, ele não pode namorar, ele não pode... As amizades dele são bem regradas, é vigiado, o comportamento dele é dito como ele vai se comportar. É um controle absoluto total da sua vida. E é desumano, porque a pessoa não é mais um indivíduo, ele é a empresa. E não é só isso, é a rotina do tipo assim, você acorda às 6 da manhã, você vai comer um pedaço de laranja com água e vai dançar, cara. Você vai treinar e vai estudar coreano, vai estudar comportamento pra saber como você vai responder. E assim, umas coisas muito bizarras, porque ao mesmo tempo, tipo, se alguém te oferece uma coisa, uma comida, por exemplo, você não pode recusar, mas você tem que fingir que, é o maior presente da minha vida, sabe? E eles falam isso no comportamento, tipo assim, eles são regras de etiqueta que não fazem o menor sentido, do tipo, você quer essa comida, mas você não pode demonstrar empolgação por essa comida. Você não quer essa comida, mas você tem que aceitar. E ela fica estudando esses comportamentos, essas danças. Eu sinto que ela não se esforça muito e que é um choque de realidade, porque ela tá vindo dos Estados Unidos, que tem mais liberdade, e a Coreia é mais regrada no geral com isso. Eu falo regrada no sentido assim, mais simples possível, porque não é regrada, é muito controle sobre as pessoas, sobre os idols, pelo menos, sobre os trainees, principalmente. E eles ficam fazendo um bullying
constante com ela. Porque, assim, ela é a garota americana. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. Os meninos são mantidos longe das meninas. Eles só se encontram nas aulas de comportamento. Que é justamente quando eles devem se comportar, devem aprender o coreano melhor. O coreano da Candice não é muito bom, mas enfim, ela tem que ficar estudando pra ela falar o coreano o melhor possível. É lá que ela faz amizade com um carinha que vai ser o interesse romântico dela, que eu já esqueci o nome. Esqueci realmente, mas acho que é Young B. E o pior é que eu tô pronunciando errado, porque eu não sei falar mesmo. Só que lembra, ela não pode se relacionar com nenhum menino. Trainee, idol, não pode, porque ela é namorada da Coreia. Mas eles, independente disso, cara, rola um romance, eles desenvolvem uma amizade, eles demoram muito pra se beijar, o que é normal. Em regra, eles nem deveriam ter se beijado, porque assim, ela foi pra Coreia pra treinar, mas ela tinha que treinar em 4 meses. Que pra mim não faz sentido. Coisas que as meninas estavam treinando há, sei lá, 5 anos, por exemplo. E ela tinha que aprender tudo. Não sei por que a indústria, cara, como é o nome? Recrutadora. Esqueci o nome, cara. Enfim, não sei por que eles iriam arriscar tanto nessa garota, sendo que eles têm 3 trainees lá que estão realmente há anos na empresa tentando debutar e estão treinando e sabem, não só sabem, como tem muito mais experiência, tanto artística quanto qualidade, etc. E por que ela tem que aprender em 4 meses? Porque a família dela fez uma condição em um contrato, do tipo assim, ela tem 4 meses para aprender. Se ela não for aprovada, nesses 4 meses ela retorna para os Estados Unidos para voltar a estudar, que era o tempo de férias dela. Se ela saísse ou desistisse, ou se a empresa abrisse mão dela em qualquer momento desses 4 meses, a família queria ficar com os custos. Porque assim, tem custos, esses treinistas estão lá em dormitórios, alimentação, viagem, roupa, maquiagem, etc. Todos esses custos são custeados pela empresa, então a família assumiu o risco, de tipo assim, se ela desistir a qualquer momento, a gente assume esses custos. Só que assim, quem ia ter dinheiro pra pagar essa porra desses custos? Ela vai pra Coreia, esqueci de falar que ela vai pra Coreia com a avó dela, né? Porque a avó dela tem amigos lá ainda e aproveita pra ficar esses 4 meses na Coreia. Sendo que ela não pode ver a neta. Eles ficam literalmente presos na agência e só podem sair, não sei se é... No primeiro mês eles só podem sair uma vez no mês. Aí depois eles podem sair um domingo por semana, ou seja, 4 vezes por mês. E ela passa pelo inferno, cara, nesse primeiro mês, porque ela sofre bullying das meninas, as meninas jogam lixo na cama dela, porque a função dela é limpar o banheiro, e como ela é a novata, né, é aquilo, ela vai sofrer. E o bullying não vem só das meninas, vem também dos agentes do comportamento de todo mundo ao redor, falando assim o tempo todo que elas estão gordas, que elas precisam treinar mais, que elas não sabem dançar, e cara, é um bullying bem pesado. É até engraçado, porque tem um momento que uma delas, elas vão se pesar, né, e eles já sabem que a Candice tá gorda. Ela não é gorda, cara, mas para o padrão deles, tá gorda. Eles falam, você é a menina americana, né? Você é a gorda americana, né? Você tem que aprender mais, você tem que emagrecer mais. E tem uma das meninas que ela tá lá há meses. Ela magra pra cacete. A Candice fala muito que ela é muito magra. E o tempo todo estão no pé dela dizendo que ela é magra. Sai um documentário do American Next Top Model, onde eles também pegam no pé das modelos, onde tem um trecho que eles falam que as pessoas pegam roupas propositalmente menores para as mulheres, para as modelos, para que eles possam dizer, essa roupa tá apertada em você, você tá gorda, você tem que caber nessa roupa. E eles ficam fazendo isso. Eles não fazem isso aqui nesse livro, não é mencionado, né? Mas talvez eles façam e a Candice nem saiba. Enfim, talvez eles façam, não é dito que façam, mas se acontecer, cara, eu não ficaria surpreso. Chega um momento que a menina magrinha, ela fala, mas eu estou há 3 dias sem comer. Eu tô até regulando a quantidade de água que eu tomo. Eu tô sem tomar água há horas, estou tomando assim um copinho para que eu não fique inchado. Eu não sei como é possível. Eu me cuido tanto com a comida, não bebi nem água hoje. Fico cuspindo o tempo inteiro só para perder um pouco mais de peso. Estou chocada em níveis shakespearianos. Cara, olha, é doentio, você vai lendo, mas eu não consegui evitar de rir, porque é muita loucura, cara, é muita pressão, é uma bagaceira desgraçada. E como a Candice, eu sinto que a Candice não estava se esforçando o suficiente, é meio que uma síndrome da Anne Hathaway no Diabo Veste Prada, sabe, ela tava com aquele mundo todo ali pra ela, e ela, bom, ok, ela não tinha como pegar aquilo surpreso, ver quão louco era aquilo, quão sem sentido era toda aquela exigência, aquele bullying, mas ao mesmo tempo ela se propôs a estar ali, então ela tem que se esforçar para fazer parte daquilo, porque aquela é a regra. Então eu sinto que ela não estava se esforçando, ela estava sendo mais rebelde, só que aí, depois dessa pesagem,
Nossa, cara, é muito louco, porque tem uma treinadora que ela é treinamento estilo militar, sabe? Ela, se as meninas erram uma parte da coreografia, ela manda elas ficarem correndo no salão. Olha, não é falado que existe castigo físico, mas dá a entender que sim, porque só falta ela estar com uma régua de madeira batendo nas meninas para que as meninas acertem o passo. É nesse nível de loucura. Quando elas vão, inclusive, vão fazer, elas chegam a treinam, né, fazem apresentações para os chefões da empresa para eles verem o quanto elas estão prontas e se elas podem avançar mais e mais. Quando a Candace vai fazer uma apresentação, ela é super elogiada, ok, com as garotas, e os caras fazem perguntas propositais. Lembram que elas treinam para saber como se portar e como falar? Os caras fazem perguntas propositais para fazer com que elas errem, para saber o quanto elas vão estar preparadas para lidar com essas adversidades. E um deles pergunta qual que é a integrante mais fraca do seu grupo. E a Candace fala que é a Helena. A Helena é uma das garotas que mais faz bullying com ela, sabe? E ela também é americana, que nem a Candace. No caso, ela tem essa dupla da nacionalidade, né? De Coreia e americana. Só que ela não gosta da Candace de jeito nenhum. Principalmente porque ela diz pra Candace que eles só vão debutar uma garota americana. Então ela fala, tem que ser eu, que eu já tô aqui há mais tempo. E de fato, ela já tá lá há anos. A Candace chegou agora e tá sentando de rainha. Sendo que não é porque ela quer. As pessoas estão aprovando ela. Então ela tem essa birra com ela. Só que essa birra vai evoluindo pra um bullying mais pesado. E a Candace fala também, dá um shade, fala, a Helena é a mais fraca do grupo. Cara, não era pra eu ter falado isso. E essa é uma das primeiras agressões físicas que a gente vê realmente com isso daqui, porque o agente dela, da Candace, que recrutou ela, esculhamba ela, cara, fala que ela é uma garota idiota, que ela não deveria ter falado isso, que ela foi desonesta com as outras amigas, o que de fato ela foi, né? Porque assim, por mais que fora do grupo elas não sejam amigas, dentro, no caso, para o público, elas têm que fingir serem melhores amigas. E aí ele pega ela pelo braço e diz, você tá expulsa. E leva ela pra fora. Cara, é doentio, porque assim, ele leva ela pra recepção do hotel e fala, tá, vai-se embora. E ela, mas pra onde eu vou? Não tenho o número de ninguém. Ah, os celulares deles são pegos, eles só podem pegar o celular uma vez por semana pra falar com a família. E ele fala, tá, vou buscar seu celular, mas ela se toca que não tem número de ninguém. Ela não sabe onde a avó mora. Então assim, ela tá expulsa. E eles deixam ela à própria sorte. Nesse momento eu fiquei, cara, isso é uma loucura. Só que isso também era uma forma de bullying. Ela não tem pra onde ir, acaba dormindo na recepção e é acordada, né, pelo boy group mais famoso daquela empresa. Inclusive ela também era uma pseudo-fã. Não, ela era fã, tá? Só que ela fingia que não era. Por quê? Narrativas que são jogadas e são abandonadas no início do livro. E eles falam, né, que na época de trainee, eles também acontecia muito com eles, que eles eram expulsos várias vezes. Porque é uma forma de praticar bullying. Eles fazem as crianças, para mim são crianças, os trainees dormirem na recepção como forma de castigo quando eles não se comportam. Nesse nível de loucura. E é tudo super normalizado, tá? Os caras tiram piada, fazem, eu já fui expulso 5 vezes. E bom, como era um castigo, quando a Candace volta, aquela chefona lá, militar, chama ela pra ela ajoelhar nas pedras. Seria o equivalente a ajoelhar no milho. Até ela se arrepender do que ela falou. E a Helena fala respeitosamente que não. Sendo que assim, ela já está se comportando. Fala assim, muito obrigado pelo seu toque, amiga, mas eu não vou sentar nessas pedras. Obrigada pelo toque, Lucinda. A coisa que eu mais prezo na vida é conselho de mendiga. A mulher fica puta falando do quanto ela é insolente porque ela não estava aceitando a tortura física dela. E em forma de castigo eles restringem ainda mais a alimentação de todas as meninas. E já era bem restringida. Inclusive tem uma hipocrisia das meninas, porque assim, tem um momento que a Candace, vai para o refeitório com um pijama, sabe? Ok. Tipo um baby doll que mostra os ombros. Cara, ela é rechaçada, porque assim, ela fala que as garotas usam saia curtíssimas, praticamente mostram a calcinha, mas elas não podem mostrar o ombro. Então aquilo, pernas à mostra, não é só ok, elas são incentivadas a fazer isso, quase como se fosse uma regra. E mostrar mais, tipo, busto, as coisas não pode, porque é coisa de pessoas vulgares. Então assim, são hipocrisias, elas têm que serem desejáveis para os homens, mas têm que passar bom comportamento. Enquanto os garotos não, eles estão totalmente cobertos, sabe? É sexualização das garotas ao máximo. A Candace, inclusive, nesses encontros que ela tá tendo com esse menino, são encontros escondidos que ela tá tendo com esse menino, ela chega a
flagrar a Helena dando os pegas em outro cara da empresa. E assim, a Candace não tava ainda ficando com esse menino. Mas a Helena tava assim, já nos beijos atracada. Quando a Helena vê aquilo, que ela tá sendo flagrada pela Candace, que é a arqui-inimiga dela, cara, aí o bullying se intensifica, sabe? Ela chama um desses caras, acho que ele era um manager, inclusive, né? Pra fazer uma vistoria surpresa nas coisas da Candace, assim, encontra uns doces que ela não deveria ter trazido, porque assim, eles não podem levar comida. Tudo que eles levam é fiscalizado, a bolsa é aberta, etc. E ela conseguiu passar com os doces escondidos dentro do violão. O violão dela é depenado, ela briga com as garotas. Cara, é uma loucura. Inclusive, como é encontrado doce, ou seja, ela descumpriu as regras da empresa, ela é sentenciada a ficar de castigo na empresa. Tipo, ela não. Esse é o primeiro final de semana dela que ela iria poder ver a avó sair do lugar. Só que ela é sentenciada a não poder ir. E aí, cara, ela surta, literalmente ela tem um ataque de ansiedade, de pânico, tenta correr, sabe? Bate nas portas, chuta. E aí uma das mulheres, que também são responsáveis pelas garotas, ela fala com ela dizendo assim: olha, tem uma garota que saiu daqui, que ela estava no seu lugar, que ela passou por algo parecido. Ela não conseguiu lidar com a pressão. Eu acho desumano vocês não poderem ver ou falar com seus familiares, e no único dia que vocês podem ver, vocês ainda sofrerem esse tipo de castigo. Então assim, a gente vai liberar você, para que isso não aconteça, para que você não, sei lá, você já tá enlouquecendo aqui, garota, a outra já enlouqueceu, foi expulsa. A gente não pode perder você, porque você é talentosa. Então, veja o quanto você está se dedicando a isso, porque você precisa se dedicar mais, se esforçar mais, etc. E assim, também tem um contrato que eles não podem falar nada do que acontece lá. Então é exatamente isso que acontece. Ela vai encontrar a avó pergunta se eles são legais, se eles são humanos, e ela fala: tudo umas mil maravilhas, cara. É um lugar perfeito. Disneylândia chora perto disso aqui. E ela tá mentindo, obviamente, pra ela não quer falar nada, porque ela sabe que a avó, se a avó souber que ela tá sofrendo maus tratos, a avó vai tirar ela. Só que se a avó tirar ela, eles vão acabar com os custos do programa. Só que eles não têm dinheiro pra acabar com os custos do programa. Então assim, ela volta, até porque isso também é um sonho dela, então ela segue firme, treina e se esforça, e quando ela volta para a empresa, as garotas ainda passam por uma transformação, que é justamente quando elas pintam o cabelo. Então tipo, a Helena vai ficar loira, né, e a Candace vai ficar com o cabelo platinado. É até falado que ela é tipo o unicórniozinho, vai ser o unicórniozinho mágico da Coreia, que o cabelo dela é pra ficar assim. Por que é pra ficar assim? Cara, a Candace tenta ter uma amizade com a Helena, mas não dá, a Helena não gosta dela. O cabelo da Candace, ele é platinado. E ela é selecionada, tem umas audiências lá, né, onde a Candace, ela é selecionada para fazer o par romântico no MV do, sei lá, um dos caras famosos da Coreia, que eu esqueci o nome dele, então eu estou chamando ele carinhosamente de Jimin. Que é o Jimin do BTS. E ela é selecionada para participar desse MV, ok? E ela tenta ter uma amizade com a Helena, e a Helena finge ser amiga dela. E assim, o cabelo, ela platinou o cabelo, né? Tá obviamente maltratado. A Helena vai lá e diz: não, vou passar um óleo aqui para cuidar dele, etc. Só que não é um óleo, é uma coisa para sabotar o cabelo dela. Tipo assim, cara, ela foi muito burra nisso aqui. Que é o seguinte: a Helena passou esse óleo no cabelo dela, né? E ela fez: tá, agora eu vou aqui. Ela ouve a Helena falando com outra menina o quanto ela odeia a Candace, que ela é uma garota idiota, que ela só tá fingindo gosta dela. E ela fica, tipo assim, chocada, tipo, eu ia chamar ela pra passar o final de semana comigo, porque eu achei que nós éramos amigas. Burra, minha filha, você foi burra. E aí, agora que ela descobriu isso tudo, né, ela não parou pra pensar que, tipo assim, será que ela tentou sabotar meu cabelo? Não, ela só vai deitar, dorme. Quando ela acorda, o cabelo dela tá duro, sem conseguir se mexer, porque a Helena tinha sabotado o cabelo dela e botado um produto pra estragar o cabelo dela. E ela até, e é no dia da gravação do vídeo, viu? E ela pensa que vai dar tudo errado, bota uma peruca nela, ela fica mais bonita com a peruca, e salvam o cabelo dela quando ela volta pra o MV. Nossa, esqueci de falar um negócio. Os garotos estavam nessa empresa, eles também teriam que debutar, só que aí a empresa resolveu se focar nas meninas e iriam expulsar um monte de trainees. O garoto que ela gostava, ela não sabe se ele é expulso porque elas não podem ter contato com os meninos, né? Então assim, ela tem contatos esporádicos com ele. E ela encontra o cara no MV, ele tá lá trabalhando também. Então assim, ele não vai debutar, mas ele pelo menos não foi expulso da empresa. Só que ela começa a ter, de fato, um romance com o Jimin, que é o protagonista do clipe, né? O cantor. Só que, lembra, ela tá afim do outro cara ainda, né? Só que ela, enfim, cara, ela tinha que escolher.
ou o cara que eu conheci, achei bonitinho, ou o cara que eu sempre fui afim, que é o famosão da Coreia. Ela foi esperta pra escolher isso, mas foi muito burra na questão da peruca. Só que quando ela volta pra empresa, né, enfim, vão ter que cuidar do cabelo dela, é aí que eles pintam o cabelo dela, não fica mais platinado, fica nesse tom, assim, dourado, tipo, unicórnio. E isso é o que dá mais identidade a ela. E é, inclusive, quando ela se torna meio que a center do grupo. Então, assim, no grupo todas elas têm uma função estabelecida. São tipo estereotipos, sabe? Tem Girl Crush, Girl... Eu não sei o nome de nenhuma, tem um nome... É bem explicadinho aqui, tá? Eu não sei explicar porque eu já esqueci, eu não me importo muito com essa parte. O lance é, a Candace, ela não é a líder do grupo, mas ela é o centro. Então, assim, todos os focos sempre vão se voltar pra ela, apesar dela não ser a líder. Tem uma diferença entre ser o centro do grupo e ser a líder. E lembra que a Candace tava nesse romance com... A Candace ficou afim... O Jimin, né? Enfim. Nossa, eu me confundi todo aqui. O Jimin tinha chamado a Helena pra sair, ela aceita, eles se beijam, e é tirada uma foto dele, e ele fala pra ela, né? Tipo, eles não podem ter romance. Sobre nenhum aspecto. E ele fala quando ele é perseguido pelas stalkers, que elas têm um nome específico, mas assim, são garotas loucas, cara, que elas ficam perseguindo os caras e elas fazem de tudo. Elas são obcecadas. Esse é o resumo. Tanto que ela pega essa foto deles se beijando, né? Que não era pra... Não sei como descobrir, mas enfim, elas ficam perseguindo eles. E ela ameaça ele e diz assim, se você não for morar comigo numa ilha onde você paga tudo pra mim, eu vou vazar essa foto. É desse nível de loucura. Só que não dá pra ver que é a Candace na foto, porque ela ainda tava com o cabelo meio bagaceira. Dá pra ver que é o Jimin, mas não dá pra ver quem que o Jimin tá beijando. E, enfim, ele só finge, olha, se acontecer alguma coisa com você, nega tudo, sabe? Negue. Negue quando, sei lá, se não tiver escapatória, desmaia. E na empresa os treinamentos continuam, sabe? As apresentações continuam. E ela tem um passo que ela tá sempre errando. Então ela sabe que na apresentação que eles forem fazer é meio que uma das apresentações finais, sabe? Ela sabe que nessa apresentação ela pode errar o passo. Se ela errar o passo, vai ficar feio pra ela. Só que ela faz um balagandã pra chamar a atenção dos caras. Então, assim, é muito espontâneo o que ela faz. Isso faz ela se destacar cada vez mais. Ela acaba... Eu já falei que ela é a centro do grupo. Ela agora é oficial o centro do grupo. A Helena fica puta com isso, porque ela sabe que isso vai foder com a carreira dela, porque a Candace está se destacando. E elas têm uma briga assim, de tapa, cara. Que elas têm que ser separadas. Dispersa, fica pra lá, ó. E um pouco antes da apresentação final, elas fazem as pazes no palco. Elas olham uma pra outra, tipo assim... Poxa, temos que fazer as pazes. Porque a Helena, ela chega a se confessar pra Candace que... Lembra aquela militar que queria que a Candace se ajoelhasse no milho? Ela fala que foi ideia da militar sabotar o cabelo da Candace. Ela ficou sussurrando no ouvido dela o tempo todo pra fazer a cabeça dela pra que ela odiasse a Candace, e ela foi influenciada a isso, então ela se entende por conta disso. O lance é, quando vai ter a apresentação final, não é nem a apresentação final, no caso já é o anúncio, né, de quem são as garotas que passaram na apresentação, todas elas são anunciadas, a Candace consegue passar, né, então ela vai entrar, vai conseguir fazer um desband, não, como é? Ela vai conseguir debutar junto com a Helena e com outras duas garotas, que no caso são as... Não sei nem se são as do grupo daqui dessas fotos, porque eu já esqueci o nome de todas. Por mais que falem delas, elas não têm esse destaque todo, sabe? A ponto que, tipo, eu já esqueci delas. Não é que elas sejam irrelevantes. Só que eu já esqueci. Que elas não chegaram a ter esse nível de importância pra mim. Bom, o lance é que a Candace e a Helena conseguem debutar. Só que a foto... Quando a Helena ela é anunciada, começam a vaiar ela. As meninas começam a vaiar todo... Porque é anunciado no estádio, sabe? Pra todo mundo saber. Olha o nosso novo girl group. Porque as pessoas simplesmente associam que aquela foto onde a Candace beijou de mim, na verdade, é a Helena que está beijando o Jimin. As pessoas simplesmente assumiram isso. A empresa comprou a ideia, expulsa a Helena do grupo, pede desculpas ao público por ter colocado uma garota que iria sujar a imagem da Coreia. O que acontece com o Jimin? Nada. Ora, tenha santa paciência. Ele é homem, ele é inocente. Coitado, ele foi beijado, sei lá, pela Eva que estava tentando o Adão. É nesse nível de loucura. A Candace fica assim... gagged. Tipo, ela sabe que não foi a Helena que beijou. Só que se ela se colocar no grupo, se ela falar que foi ela, ela perde a chance dela. Só que, por algum motivo,
bate a consciência dela, é exatamente isso que ela faz, só que ela não faz isso de qualquer forma. Porque assim, já tinham passado os 4 meses, né? E o anúncio é literalmente no último dia. Então, teoricamente, ela não iria arcar com as consequências disso se ela só abrisse mão de tudo. Só que ela não só abre mão de tudo. Ela faz um discurso foda, cara. Foda. Pra falar sobre o tamanho da hipocrisia das pessoas. Ela fala, olha, quem beijou foi eu, tá? Não foi ela, mas vocês simplesmente assumiram que foi ela, iriam expulsar ela, não iriam dar nenhuma chance pra ela se desculpar. E falam, né, que loucura é essa, velho? As pessoas não podem namorar, nós somos seres humanos, nós erramos, nós falhamos. A gente se esforça pra caralho pra estar nisso aqui, pra entreter vocês. E vocês querem mandar nas nossas vidas, vocês são desumanos, a gente vê... Ela fala, né, sobre que todos os garotos ali são bonitas, mas a empresa tá o tempo todo falando do quanto elas são feias, do quanto elas são gordas. Todos os dias ouvimos de adultos que somos muito gordas, muito feias, que não nos esforçamos o suficiente, que precisamos de cirurgia plástica. Fomos insultadas, jogadas umas contra as outras e levadas até o limite da nossa sanidade. Uma trainee chamada Eu Jong não aguentou a pressão, mas só quero que todos vocês que estão nos assistindo saibam que vocês não precisam ser como nós ou se parecer conosco. Não somos melhores do que nenhum de vocês. Somos idols, sentimos fome, cansaço, solidão, nós brigamos, falamos palavrão, peidamos, engordamos e queremos amor. Somos humanos e estamos cansadas de fingir que sou perfeita. Se vocês querem perfeição, essas garotas incríveis no palco estão bem perto dela. Eu com certeza vou ser demitida depois disso. E ela fala que as pessoas têm que serem mais humanas, porque essa falta de humanidade das pessoas faz com que a empresa seja tão desgraçada, sendo que ela redireciona todo esse discurso para a empresa. O que faz sentido, porque foi a empresa que judiou delas. Mas, esse é o mais, bem mais. Porque assim, o ódio é direcionado para a empresa, sendo que a empresa faz isso porque o público quer que essas garotas, esses idols, sejam assim. Então a empresa está literalmente reproduzindo o que o público da Coreia quer. Então você vê que o problema não é a empresa fazendo, não é só a empresa. É o que o público exige desses idols. Sendo que isso aqui não tem muita relevância não, tá? A culpa é da empresa, ó como ela é malvada. E obviamente ela é expulsa. O cara fica muito puto com ela, desliga o microfone dela. É engraçado, porque quando ele desliga o microfone, ela tá falando isso aí na frente do estádio pra todo mundo ouvir. Desliga o microfone dela. Outra menina dos grupos, né, que foi formada, tá com o microfone, só que ela dá pra ela. Então a Candice continua lá falando com a peste. Então assim, ela consegue falar tudo e dá um mic drop, joga o microfone e sai vazada. O cara da empresa perseguir ela, esculhambando ela, tenta puxar o braço dela, dizendo assim, você tá lascada, a gente vai processar você, vai tirar todo o seu dinheiro, vai acabar com a sua família, vai acabar com a sua vida. E nesse momento a avó dela chega e fala, toma vergonha na tua cara, desgraçado, eu que vou acabar com a tua vida. Cara, é muito legal, porque a avó dela defende ela, puta defesa legal. Esse discurso dela do final, cara, isso foi de tirar o fôlego, porque foi toda a construção pra chegar nesse discurso foi muito bem feita. E ter a defesa dela, da avó, também foi muito bem feita, porque assim, a avó não queria que ela fosse idol. Os pais dela já... Não eles que eles tentaram ser idol, mas eles eram artistas, não conseguiram dinheiro e saíram da Coreia para tentar uma nova vida nos Estados Unidos. Inclusive, é até mencionado que um dos gerentes fala pra Helena, né, que ele conhece a família dela. Não que ele conhece, ele conhece o sobrenome, eles falam, vocês eram tão promissores, o que aconteceu com vocês para serem tão fracassados? Ele não fala com essas palavras, ou ele fala. Eu acho que ele fala com essas palavras. Eles são bem cruéis. Eles são bem cruéis e literais quando eles querem ser cruéis. É isso. A Candice, ela sai com... Bom, ela não vai mais ficar com o Jimin, né? Só que aí ela já tinha confessado o amor dela pra aquele outro carinha da empresa, que tava pra debutar. Porque assim, ela beijou o Jimin, achou legal, mas, enfim, nada demais. E ela tinha se confessado com esse outro cara, vai ficar com ele. Isso não importa. Na verdade, importa sim, porque quando eu tava fazendo a edição desse vídeo, eu simplesmente descobri que o autor lançou uma continuação para esse livro, que é o K-Pop Revolution, onde provavelmente esse romance vai virar um triângulo amoroso. Não sei se tem a ver com a carreira da Candice também, né? Mas provavelmente vai ter, né? Mas enfim, provavelmente também vai ser um triângulo amoroso, que eu acho que é uma merda, porque eu odeio triângulos amorosos. Esse livro nunca veio pro Brasil. Eu não sei se vai vir, independente dele vir ou não, eu sei que eu não vou ler, porque eu absolutamente abomino triângulo amoroso.
segue a vida. Que eles saem juntos, né, os três. O cara que a Helena gosta da empresa, a avó dela e a Helena, não, eu falei Helena, a Candace. E uma das mulheres que até era bem, como é que eu posso falar? Condescendente com as garotas, né? Porque assim, ela dizia, ô mulher, felizmente é assim, essa empresa. Só tô seguindo regras também. Sai com eles e fala assim, olha, você acabou com a empresa, mas parabéns. Só que, cara, sua carreira também acabou. Então assim, eles estão saindo, né, indo embora de carro. E aí o carinha, ele fala, olha, você fudeu com a empresa e a sua carreira acabou, mas vai fazer o quê, né? Só que é engraçado porque ela entra nas redes sociais e tá todo mundo elogiando ela, falando quão foda ela é, tipo assim, sigam essa idol, consumam o conteúdo dela, as músicas dela, veja o quanto ela foi necessária, o quanto ela foi importante pra empresa não, pra o grupo todo, né? O grupo todo não, pra a Coreia, no geral. E ela começa a ganhar um grande apoio do público, então ela fala, cara, eu acho que a minha carreira ainda não acabou não. E ela fala, isso também, toda essa minha experiência pode render um grande resumo, não, texto, uma grande história, uma grande redação para a faculdade, porque ela vai ainda se inscrever na faculdade dos Estados Unidos. E o livro acaba. É muito legal, porque assim, o livro acaba com essas possibilidades. Tipo assim, ela não sabe se vai ser idol ainda, vai continuar sendo idol, né? Mas ela vai tentar, porque ela tem chance, ao mesmo tempo que ela também vai tentar a carreira na faculdade. Então assim, tá cheia de opções a garota. É um livro bem divertido e legal. Eu sinto que existe o livro, ele tenta botar a culpa na empresa, que é aquilo que eu falei. Só que o problema é muito sistemático, não é só a empresa. Não é tipo, vamos resolvendo esse problema, tipo, retirando essa empresa. Não, o problema é só um público. Inclusive, isso me lembra do seguinte. Por que existe paparazzi? Por que paparazzi persegue as pessoas? Revista de fofoca, etc. A gente sabe que é uma indústria muito nociva. Mas por que essa indústria existe? Porque tem demanda, tem pedido. Tem um público que tá lá consumindo, que tá lá dizendo, queremos essa foca, queremos ver a derrocada desse artista. E aí isso tudo se reflete na Coreia. Tipo assim, queremos que ele seja uma pessoa perfeita, que ele não possa, esse cantor, etc, esse idol, não possa namorar com ninguém. E eu sinto que faltou essa crítica no livro, porque assim, o livro em si, ele tem uma crítica muito boa ao quão desumanas são essas empresas, com os trainees e com os idols. Só que ele ignora o fato de que essa empresa é desumana, não é nem defendendo a empresa, mas é porque assim, a empresa é assim porque as pessoas são assim. Eu sinto que esse livro tem uma importância muito grande para que as pessoas se toquem. É porque ele precisava ter uma passagem mais literal para isso, porque as pessoas são burras. Cara, uma pessoa que lê isso aqui vai pensar, cara, como as empresas são ruins com os idols. E nós amamos tanto os idols, sendo que essa pessoa não vai se tocar que essa empresa só é ruim e desgraçada com os idols, porque os fãs fazem com que os idols sejam assim, eles querem que os idols sejam assim, então eles autorizam que a empresa faça isso. Eu sinto que faltou essa mensagem aqui no livro, sabe? Tem assim menção a fãs, stalkers, né, que ficam perseguindo os fãs, que são loucas, obcecadas, que ficam delirando em passagem, mas eu sinto que faltou mais essa crítica, porque quando o livro começou a tecer essas críticas ao treinamento, às exigências, eu fiquei, cara, que foda, é muito foda isso aqui. Mas faltou a crítica nessa parte. Uma pena. Mas o livro ainda me divertiu, eu ainda me diverti pra caralho lendo o livro, porque assim, cara, eu sei que é desumano, mas eu ficava rindo, pensando, cara, que loucura essas garotas. A garota tava fazendo a dieta da água, porque ela não podia, até a água que ela tomava era em quantidades mínimas, para que ela não ficasse com o corpo pesado, para que ela não, que eles são pesados constantemente na balança para saber, olha, você engordou, vamos ter que diminuir sua ração. E a garota tava fazendo a dieta da água. Olha, gente, é uma loucura. Eu fico rindo assim, eu fico com pena, porque assim, quando você tá lá, pô, é desumano. Mas eu aqui de fora, eu fico, cara, eu não acredito que as pessoas realmente se passam a isso, mas sim, elas se passam. De qualquer forma, eu me diverti pra caralho nesse livro. É uma história muito legal. Tem as minhas ressalvas, tipo assim, ele tem uma crítica muito boa contra as empresas, mas falta a crítica quanto ao público. Então, assim, eu acho que se ele fosse fazer essa crítica, eu acho que ele poderia ter se aprofundado mais. Só que, assim, nem por isso ele é ruim, sabe? É um livro divertido pra caralho, as referências são muito boas. Tem momentos que as referências me incomodou, mas aí é o fato de eu também ser meio ranzido com essas coisas. Mas, no geral, cara,
Leiam esse livro, cara, K-Pop Confidencial. Eu fiquei realmente surpreso, porque eu me diverti com essa leitura. Não foi nada do que eu esperava, mas ele até que me satisfez bastante. De novo, só faltou a crítica aos fãs. Cara, o público, no geral, é muito nocivo. As pessoas são bem desumanas. Só que essa falta de humanidade das pessoas faz com... Ele autoriza com que as empresas continuem lucrando com essas pessoas, exigindo delas. E as pessoas só criticam a empresa. Só que, cara, a empresa faz isso porque a empresa tem autorização da sociedade que tem esse comportamento. Faltou essa crítica nesse livro. Mas ainda é um livro muito legal. E vocês? Gostaram de K-Pop Demon Hunters? Mas vocês gostaram do filme? Gostam de K-Pop Confidencial? Já leram esse livro? Venham conversar aqui comigo nos comentários. Comentem. E vamos debater esse assunto com educação e com respeito, tá? É isso. Beijo e eu acho que eu preciso voltar a ouvir Golden, porque ô música boa do caralho, viu? Assiste o K-Pop Demon Hunters, leia o K-Pop Confidencial. Beijo, tchau!